Boa noite, pessoal. Vamos aqui iniciar mais um webinar com a presença do professor Jim Drackley, da Universidade de Illinois, e este ano com alguns diferenciais. A gente tem na audiência o professor Marcos Neves Pereira, que está participando do webinar e irá fazer a parte de discussão no final. Gostaríamos de agradecer algumas empresas que fazem possível a realização desse webinar. Com muita clareza, o pessoal da Zimpro, o pessoal do Rogério, o pessoal da Silstock, Rafael, Polinutri, Alexandre Companhia, Fibro, Barbosa e Companhia. Ok? Qualquer dúvidas ou perguntas, tem uma caixinha do lado de vocês aí que é perguntas. Vocês podem digitar aí e nós estaremos passando para o professor Marcos, que vai realizar as perguntas para o professor Drackley no final da apresentação. Certamente um dos maiores especialistas na área de cria e recria, o Dr. Drackley tem trabalhado muito nesta área e tem gerado uma quantidade enorme de informações que o pessoal realmente tem utilizado em fazendas aí. Talvez a mais comum seria o crescimento acelerado, o aumento de leite, o substituto do leite na parte de cria e continuando na recria. Então, certamente o Dr. Drackley está trabalhando também no modelo aí de CPS, que agora tem parte do pessoal de Illinois, para melhorar a precisão do modelo na questão de crescimento. Reconhecido internacionalmente, mais inúmeros papers publicados no Journal Science e palestras ao redor do mundo. Teremos aqui uma oportunidade de 1 hora de apresentação com o Dr. Drackley e aproximadamente meia hora de perguntas aí entre o nosso grupo brasileiro, grupo de nutricionistas argentino e o grupo americano. Lembrando que esse webinar é uma realização do AMTS Global, em parceria com a revista Balde Branco e 3R Lab. Dr. Drackley, ok? Boa noite a todos. Muito obrigado pela introdução. Certamente uma honra estar presente aqui com vocês, nesses 3 países aí e alguns outros países que estão presentes, como Europa, Japão e etc. Então, quando o assunto é a nutrição de bezerras e casinhas, certamente é um assunto que eu tenho grande experiência. Essa parte de nutrição de bezerras em casinha tem um impacto muito grande, tanto no desempenho das bezerras nesse momento, como também no desempenho dos animais no momento de recria e como uma vaca, né, uma primípara e lactações seguintes. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais da parte básica aqui, dessa parte de nutrição. Certamente aqui alguns dados da Universidade de Iowa mostrando que no ano de 2014 o custo de recria, né, de uma novilha aqui, aproximadamente $2,37 por dia. Quando a gente coloca aqui os custos de funcionários, eles chegam a $2,73. Um total aí de aproximadamente $2.260 para uma primípara parindo aos 24 meses de idade.
quando a gente fala aqui sobre os custos de recria, para um animal de 24 meses, aproximadamente metade desses custos são custos alimentares. E nós estamos falando aqui desses 2.260, aproximadamente $160, ele é o custo para leite e sucedâneo, nesse momento do animal. É um pouco mais caro aí que os custos que nós temos para os custos veterinários. Quando a gente olha nos custos diários, certamente é um animal que custa aí de $5 a $6 por dia, aproximadamente o dobro do custo de uma novilha na parte de recria, mas nós vamos ver também, muito importante, que é um momento que a gente tem um retorno muito grande. Então, aqui a gente sabe que muitos nutricionistas têm recomendado diminuir de 24 para 23 meses, e isso certamente ajuda, a gente pode economizar aí quase $94 com essa redução de um mês da idade ao primeiro parto. Certamente, um dos maiores custos aqui de investimento é um dinheiro investido, mas um ponto que eu tenho discutido muito nas minhas palestras é o seguinte: é somente a questão de custo? E quando a gente fala, qual o retorno disso? A gente sabe que aí os custos alimentares representam aí pelo menos metade dos custos de a gente ter um animal na cria e na recria. Então vamos entender um pouco mais do impacto de cada um desses fatores, começando aqui com a parte de colostro, leite e sucedâneos do leite, discutir um pouco sobre a parte de alimento peletizado, alimento floculado inteiro, e também uma parte muito interessante, e é uma discussão que ela é contínua, que é a parte de forragem, utilização de forragem, quando utilizar essa forragem. Certamente um tópico muito excitante, pois quando mais a gente estuda, mais a gente tem gerado informações que nos estão dando o caminho correto. Bom, mas certamente as bezerras são como qualquer outro animal. Eles têm requerimentos, e aqui não podemos esquecer da água. A água é um requerimento. Energia, proteína, minerais e vitaminas, que nós tentamos atingir esses requerimentos através não somente do leite, mas também com a ração inicial no momento em que o animal ainda está recebendo leite. Nesse momento, sabemos que o rumen do animal não está desenvolvido, mas nós vamos discutir alguns pontos interessantes para ajudar no desenvolvimento do rumen desse animal. Certamente, como todo animal, nós temos aí os requerimentos de mantença, instruções básicas, regulamento de temperatura, os desafios gigantes, né, de estresse imune, principalmente nessa fase, e temos que ter aí proteína e energia, os minerais essenciais para o ponto mais importante que nós estamos querendo, que é o acúmulo de osso, crescimento de osso e proteína. Sabemos que o coração e o pulmão, eles demandam uma quantidade muito grande de energia. Não estamos falando nem aqui um pouco ainda do impacto da temperatura e do ambiente, mas isso é também muito importante. A gente sabe que animais de estresse devido à temperatura alta ou baixa, e o requerimento vai mudar. Mas vamos mencionar aqui principalmente nas funções mais básicas. E certamente essas discussões irão gerar impacto na composição do ganho, que é um ponto de extrema importância na nossa apresentação. Nós queremos um animal mais enxuto, com menos gordura, e também no frame. É importante desenvolver uma caixa que vai ser capaz de gerar um consumo interessante.
Aqui alguns problemas e algumas metas aqui apresentadas pela Associação de Criadores de Bezerras e Novilhas dos Estados Unidos, algumas metas que eles chamam de metas de ouro. A mortalidade menos de 5% por mais de 24 horas, a morbidade, ou seja, os tratamentos aí, diarreia menos de 25% e problema respiratório menos de 10%, com aquela meta que todos conhecem, aos 56 dias, aproximadamente dobrar o peso desse animal de 48 quilos para 82 quilos. Aqui, obviamente, que temos diferenças entre raças. Isso aí a gente teria uma meta aí de ganho de peso de aproximadamente 700 gramas por dia. É muito importante que todos esses fatores aqui, eles são impactados principalmente pelo colostro, pela quantidade de leite substituto, pela quantidade e qualidade da ração inicial que nós vamos fornecer para o animal, com o objetivo que hoje é formar uma primípara de qualidade. E não, como antigamente, que era o objetivo de ter um custo baixo, porque nós vamos entender que esse animal é um bioreator e ele precisa ser um bioreator eficiente, porque é isso que nós estamos vendo aí nas grandes fazendas eficientes que nós trabalhamos. Nós temos acompanhado muitas fazendas de recria ao redor dos Estados Unidos e do mundo, e temos sido capazes de atingir as metas propostas, tanto em termos de morbidade quanto mortalidade, incidência, prevalência, e esses são números que nós temos mostrado para vocês, que é simplesmente nós conseguimos atender em fazendas comerciais. Mas por que a conversa sempre nessa taxa, nessa velocidade de crescimento inicial? Certamente nós entendemos que a gente está na indústria de alimentos humanos. A nossa máquina aí é um bioreator, que chamamos de vaca, e demora aproximadamente 2 anos para produzir um animal desse. E o nosso negócio é produzir um alimento não disponível para o ser humano em coisas que nós consumimos, leite, no nosso caso. E muito conhecido já no pessoal nas vacas em lactação é a unidade de produção de leite por quilo de matéria seca consumida. E para a recria, por que nós não usamos custo por quilo de ganho de peso? Que é muito comum no pessoal do gado de corte. Por que a gente não usa também a questão de eficiência, que é ganho por consumo de matéria seca, ganho em produção de leite por mudança no investimento do custo da novilha? Isso é um número muito interessante. Talvez uma novilha ela te custe um pouco mais agora, mas ela vai gerar uma primípara que produza mais leite, que é o que nós estamos mostrando com resultados na academia e também sendo capaz de realizar em fazendas comerciais. De extrema importância, e vamos discutir, temos a questão do colostro, composição dos alimentos, com o objetivo de ter um animal que ganhe proteína, desenvolvimento de osso e gere um animal pronto mais cedo, ao redor de 24, 23, 22 meses, isso é um ponto a ser discutido, que será uma primípara que certamente irá durar mais na fazenda. Mas por que todos os outros negócios não focam somente em custo por dia? É caro fornecer um sucedâneo de qualidade? É caro dar uma ração inicial de qualidade? Espera. Nós estamos em um momento da vida do animal onde o retorno é muito grande. Então nós temos que pensar em custo por ganho de quilo de peso. E aqui a gente voltando, certamente um dos pontos mais discutidos, básicos, extremamente importantes, que é o início da vida, no nosso caso, de uma bezerra. As questões de manejo, de período de transição, nascimento, isso é extremamente importante. Mas aqui eu vou focar muito mais na questão nutricional. Sabemos que é o colostro, qualidade, manejo, gestão, só o colostro por si, um colostro bom ou não, com a quantidade adequada ou não, já tem um impacto muito grande no desempenho dessa bezerra e nós vamos mostrar isso para vocês.
As outras questões básicas de movimentação de animais nesse período, sabendo que a recomendação não é movimentar muito esses animais, furo de umbigo, tipo de cama, instalação, eu não vou me atentar a esses pontos aqui. Então a gente tem que ter, essa é a nossa meta, é uma bezerra saudável e eficiente, e isso depende certamente das questões de qualidade de colostra, que é básico, mas é extremamente importante. Então, lembrando aí o troféu de número 1, talvez o nutriente mais importante, questão de manejo mais importante na vida dessa bezerra, vida eu digo como vaca também, é um colostro de qualidade e com quantidade. É básico, é repetitivo, mas é extremamente importante e muitos não fazem isso. Ficou claro no experimento aqui do Dr. Wells, em 1996, que 30% das mortes de novilha podia ser prevenido com a melhora no manejo de colostro. Então, esse é um número muito importante. É um ingrediente muito interessante, porque ele contém não somente nutrientes importantes para as células do animal, mas também vários outros fatores, como peptídeos e outros pontos que nós vamos discutir, que são importantíssimos e que nós nem conhecemos ainda o que eles fazem nesse animal e talvez sejam responsáveis para ter uma novilha, uma primípara de boa qualidade. Certamente, pontos básicos, os mais importantes, né, a questão do colostro, tem que ser rápido, tem inúmeras publicações mostrando isso, tem que ter quantidade, tem que ter qualidade e tem que ser limpo. Eu não vejo uma área da fazenda que não tenha que ser tão limpo quanto essa área de maternidade. É um momento na vida do animal que ele está muito exposto a bactérias, a vírus, protozoários, muita sujeira, e ele precisa desse colostro com muita quantidade, com muita velocidade, rápido, para que ele possa lutar, e agora a gente entendendo o que isso vai gerar na qualidade dessa primípara, que é o nosso principal preocupação. Não somente na qualidade, mas também na morbidade, na mortalidade, na incidência e prevalência de doenças e outros pontos que podem aumentar o custo de produção desse animal. E aí, certamente, a gente passa numa visão mais profissional, que o colostro passa a ser não somente um alimento, mas uma chave, um ponto de extrema importância para produzir um animal de qualidade, que é o que nós estamos querendo. Aqui, colocando um pouco mais as questões de não nutriente, né? Sabemos a composição do colostro, é muito importante, mas existem inúmeros peptídeos, hormônios, fatores de crescimento, citocinas, partes e pedaços de RNA que contribuem para expressões ou não de proteínas que irão gerar resultados desejáveis ou não durante esse momento da vida da bezerra e que certamente será expresso também durante o momento da vida dessa primípara e entendendo agora se isso acontece existente também durante segunda lactação e etc. Mas sabemos com muita clareza, e gostaria de deixar aqui para vocês, que o colostro não é somente um alimento considerado, que deveríamos considerar somente proteína e energia, mas todos esses fatores. Aqui um exemplo. Aqui a gente tem algum experimento com alguns bezerros que foram receberam leite, desculpe, substituto do leite com um colostro de baixa qualidade, que é o puro, versus um colostro de alta qualidade, que aqui seria de baixa qualidade, menos de 1.000 miligramas por decilitro de IgG, e olhando também a questão do programa que foi controlado versus um animal que recebeu uma quantidade maior de substituto do leite. Então podemos ver que no ganho de peso, que é o average daily gain, não houve diferença no controle para um colostro de baixa ou de alta qualidade. Entretanto, quando nós fornecemos mais nutrientes e outros peptídeos, outros fatores, nós podemos ver que houve quase
aproximadamente 110 gramas a mais de ganho de peso, somente devido à qualidade do colostro. Esse impacto, pessoal, no primeiro dia de vida do animal, ele é muito importante. Somente uma questão de um manejo de um dia, nós temos um impacto de 110, 100 gramas de ganho de peso, e isso, agora tentando entender se isso também resulta numa diferença de composição do ganho, se isso também vai resultar mais proteína e menos gordura, que é o que nós queremos, é muito importante. É somente um fator que estamos entendendo um pouco mais. E aqui nós consideramos IgG de concentração de mais ou menos 1.000 miligramas por decilitro. Isso fica à disposição do pesquisador, foi o número que nós consideramos. Considerando que os animais aqui receberam substituto do leite, acreditamos também que essa resposta poderia ter acontecido com animais recebendo leite convencional e agora também estudando mais o leite sujo, passando por um processo de pasteurização. Agora, pulando um pouco a questão do colostro e falando um pouco sobre água, certamente eu canso de falar isso em minhas apresentações, não sou produtor de leite, mas eu digo como professor. E canso de ver produtores que não fornecem água para as bezerras. A água, gente, é um nutriente, claro, de todos os animais, mais importante. Nós vamos ver que se o animal não beber água, ele não come. Os animais aqui colocando essa apresentação minhas palavras, nós sabemos que mesmo o leite ou o substituto do leite, se ele for fornecido via mamadeira ou balde, ele passa pela corrente esofágica, não passa pelo rumen. Então a gente precisa de água no rumen, principalmente também para suportar o crescimento microbiano. Aqui uma média, isso vai variar de acordo com o estresse ambiental, aí, tanto o frio quanto o calor, para cada quilo de ração inicial, aproximadamente 4 litros de leite. Portanto, se não houver consumo de água, não há consumo de ração, o que vai resultar um ganho de peso menor. Aqui a gente mostrando as questões agora de estágios do crescimento, e aqui o que nós acreditávamos no passado. Os bezerras não nascem com sistema digestivo para utilizar somente para utilizar leite, não são capazes de utilizar ingredientes que não sejam leite, não devem receber ração inicial, forragem, nem outro substituto, e a habilidade de trabalhar com forragem demora a ser desenvolvida. Então, reiterando isso que nós pensávamos no passado. Então, aqui nós temos uma bezerra com um balde de ração e de água, e ela pensando, eu faço o que com isso? Para que colocar isso aqui? Aí agora a gente sempre gosta de entender o que acontece numa questão com a mãe natureza. Então aqui a gente tem uma foto de uma vaca com uma bezerra, e sabendo que a composição de leite na matéria seca tem 25 a 26% de proteína, se a gente deixar uma bezerra mamando, ela vai consumir quase 2 vezes mais, comparando aqui 1 kg, 1,5 kg de sódio versus meio quilo em um sistema convencional, mamando de 6 a 12 vezes por dia. Também sabemos que tem à disposição dela o consumo de pasto, de capim, que é alto muitas vezes na composição em termos de açúcar, que ajuda muito o desenvolvimento do rumen, e vai ser naturalmente desmamado entre 6 a 10 meses de idade, novamente deixando à disposição, versus um programa convencional onde a gente desmama aí de 4 a 8 semanas após o nascimento. Então isso a gente tem em mente, né? Se a mãe natureza consegue fazer isso, e agora nós vamos mostrar para vocês a diferença que tem deixando uma bezerra com a mãe versus fornecendo a quantidade que nós fornecemos, da onde que nós tiramos, que é 4 litros de leite por dia, ou 10% do peso do animal. Isso me incomoda um pouco. Isso eu continuo voltando nessas questões básicas e entendendo que se uma bezerra consegue consumir de 1 a 1,5 kg de sólido no peito da mãe, por que a gente não pode desenhar programas de crescimento
que forneçam essa quantidade para que eu possa, talvez, ter uma bezerra, uma novilha, uma primi para ir parindo aos 22, 21 meses de idade. Então, aqui mostrando o que acontece. As bezerras ganham quase que 3 vezes mais rápido o peso, que 1 kg versus 360 gramas, 400, que é o que a gente tem visto aí em sistemas que fornecem 4 litros, que hoje já não é mais recomendado. E quando a gente olha em idade da bezerra, de 1 versus 14 dias, a barra vermelha é o animal que ficou junto com a vaca, quase 15 quilos a mais comparado com o animal que recebeu o programa alimentar aí de somente 4 litros. É uma diferença muito grande, muito grande. Mas e o impacto dessa diferença no crescimento animal? Eu acredito que muito do que a gente sabe hoje vem de produtores. Exemplo seria o período de transição, de 21 dias antes e depois. Por que a gente tem esse período? Por que tem 30 ou 60 dias de período seco? E eles aprendendo também por que a gente tem que deixar uma bezerra desmamar com 30, 60 dias dando 4 dias. Eles aprenderam que, se fornecer mais e fizer uma bezerra mais pesada, nós vamos ter uma vaca de melhor qualidade. Como que nós podemos ver isso? Isso é muito claro nesse próximo slide, onde nós comparamos uma bezerra do lado esquerdo, recebendo não muito, aproximadamente 6 litros de leite, versus uma bezerra recebendo 4 litros de leite. Podemos ver um aumento no frame, que é de muita importância, como também um aumento no peso. E nesse peso, muito disso responsável é proteína. Então, no meu ponto de vista, talvez um dos maiores avanços na parte de cria seja mamadeiras aí de 2 a 3 a 4 litros. Até agora fica mais fácil a gente conversar com o produtor e falar uma mamadeira, 2 mamadeiras, que tem sido o recomendado. E por que eram de 2 litros? Por que eram de 3 litros? Nós temos que sempre fazer essas perguntas para que agora a gente possa atender os requerimentos desse animal. Aqui é um trabalho que nós temos feito com o Dr. Van Humber, da Universidade de Cornell, e eu tenho trabalhado para o desenvolvimento também do modelo do CNCPS, onde nós utilizamos como base o modelo do NRC, com algumas modificações, e aqui no canto superior esquerdo eu falo que normalmente a energia metabolizável é menor e a proteína bruta é maior que o NRC, nós temos gerando essa tabela de requerimento de acordo com o ganho de peso, 0,2, 0,4, 1 kg de ganho de peso, um consumo de 2,2% do peso vivo com 4,78 megacaulos de energia metabolizada e 331 gramas de proteína bruta. Acredito que o nosso objetivo com esse novo requerimento aí tem sido mudar a composição do ganho. O animal pode consumir os mesmos 2,2% do peso corporal, mas nós gostaríamos, estamos recomendando que esse leite, essa ração, essa dieta como um todo, ela contenha mais proteína, e nós não vamos chegar ainda em proteína metabolizada, do que energia metabolizada, e muitos que têm trabalhado com a MTS têm trabalhado de 200 a 300 gramas a mais de proteína metabolizada do que energia metabolizada, exatamente para mudar a composição do ganho desse animal. Quando a gente olha, quando aplicamos essas recomendações em sistemas convencionais, o impacto tem sido muito grande. Realmente a gente tem sido capaz de, na pior das hipóteses, de gerar uma primi para os mesmos 24 meses, mas com uma composição de ganho muito melhor e vendo os resultados que nas fazendas, com resultados que nós estamos vendo aí na literatura, que é aproximadamente aí de quase 500 quilos de leite a mais na primeira lactação. Portanto, nós acreditamos aí que estamos no caminho certo desse novo requerimento. A questão agora, entrando um pouco na questão de energia e suprimento de proteína, com qualquer animal, frangos, suínos, vaca de leite, nós não olhamos mais isoladamente, e sim relação entre energia e proteína, tem que estar balanceado. Aqui no nosso caso, a quantidade, o consumo de energia é determinado principalmente pelo consumo de leite ou substituto, e a proteína é afetado tanto pela quantidade como pela qualidade
e quantidade da proteína no leite e do substituto do leite. E isso tem uma variação muito grande. Podemos aí falar de substituto do leite com 20/20, proteína e energia, mas que são com alimentos, ingredientes completamente diferentes, para precisar entender o que tem nesse substituto. Esse aqui são exemplos no eixo X, o consumo de substituto do leite com 26% de proteína, e aqui 10% do peso corporal, 14% e 18%. Quando a gente aumenta o consumo de substituto do leite, o ganho de peso ele também aumenta. Portanto, o consumo aí determinando o desempenho dos animais nessa fase. E voltando, pode ser que custe mais, mas temos que entender o custo do ganho, que é menor, porque o retorno é muito grande. É agora que eles estão ganhando peso. Nós vamos mostrar uma tabela discutindo um pouco mais esse ponto. É importante notar que eles são mais eficientes nessa parte, por isso que nós focamos e estamos entendendo com os produtores e com a academia que é importante aumentar o ganho nessa fase, que é um momento de resposta muito interessante dentro dos 24 meses que nós temos para trabalhar esse animal. A gente sabe que aí, como nós queremos um animal mais enxuto e com um frame maior, mais alto, o consumo de proteína bruta ele é extremamente importante e extremamente aqui relacionado com a composição de proteína no corpo. Né? Então, quase um R ao quadrado de 0,85, que nos dá uma habilidade de começar a modelar isso. E sempre nos modelos é importante lembrar que a qualidade de entrada da informação ela é muito importante também. Porque, então, agora concluindo, por que a gente briga com a mãe natureza, sendo que a gente quer limitar o fornecimento de leite a 8 a 10% do peso animal, e repensando essa questão dessa bezerra que ficou à vontade mamando no peito da vaca, que o crescimento e a composição foi muito mais interessante ou aquilo que nós estamos buscando. Então, para entender um pouco mais isso e para gerar resultado no nosso meio, a gente desenvolveu esses programas de aceleramento de crescimento, onde a gente tenta aí aumentar o consumo, e nós vamos discutir tanto o leite como substituto e também ração inicial, com o objetivo de produzir um animal que produza mais leite na primeira lactação. Importante notar, isso ficou claro naquele nosso gráfico, que o crescimento ele é proporcional ao consumo de ração inicial, e aqui nós vamos discutir algumas opções. Na linha vermelha, a gente tem o ganho de peso, na linha azul, o consumo inicial de ração. Então, mostrando aqui em gráfico o que eu estava dizendo em palavras, né? A semana de vida no eixo X e o ganho de peso ou consumo. Quanto mais o consumo de substituto, maior o ganho de peso. E nós vamos entender um pouco mais o efeito que o fornecimento de leite em maior quantidade tem no consumo de substituto. Porque está claro que o consumo de substituto ele tem sido uma variável que tem denominado aí o ganho de peso dos animais. Isso é extremamente importante porque nós sabemos que existem rações iniciais com composições de A a Z, e aqui nós estamos falando somente de quantidade dessa ração inicial, não estamos falando de textura, de forragem ou não, de proteína bruta, de aditivos ou nada. Isso são aqui um sumário do que a gente tem visto. É importante, de extrema necessidade, entender que essa relação, essa correlação, ela é praticamente aí linear, e quando a gente passa aí aproximadamente na terceira semana de vida, nesse caso aqui a gente ainda aumentou o consumo de ração inicial e ainda não vimos uma resposta tão interessante no ganho de peso, mas ganhos aí extremamente interessantes. Mas agora a gente sabe, comparando aqui o contorno convencional em azul, que seria aquele mais comum de 4 litros de leite, versus o intensificado, que seria aquele fornecendo 5, 6, 7, 8 litros de leite por dia. Então, aqui semanas de vida no eixo X e com peso corporal.
nas primeiras 4 semanas, que é que nós vemos uma diferença muito grande no ângulo dessas linhas. Realmente o impacto é muito interessante fornecer mais leite, e vamos discutir depois o que isso acontece com o consumo de ração inicial. É aqui o extremamente importante também, não só o ganho de peso, desejando colocar mais proteína na carcaça, como também a altura da cernelha. A altura da cernelha está muito correlacionado com o frame desse animal, e é extremamente importante nós construirmos um animal, e depois nós temos alguma foto que seja enxuto com o frame mais interessante. Então, aqui o tradicional na linha azul, intensificado na linha laranja. Agora, nós discutimos um pouco mais dos benefícios econômicos, e também alguma coisa de saúde, dessa manipulação de uma nutrição melhor no início da vida dessa vaca. Eu gostaria de colocar vaca mesmo, porque eu não estou preocupado com a bezerra, mas sim com essa primípara. Certamente, o programa acelerado, que fornece mais leite, ele capitaliza, ele foca no crescimento acelerado dos animais no início da vida. Por quê? Porque é o momento mais eficiente de ganho de peso desse animal. O impacto tem sido muito grande, aí a gente tem visto aí fazendas com 22, 23, chegando a 21 meses de idade para fazer uma primípara. Então isso me dá uma oportunidade de descarte muito mais alto, aumento de saúde indiscutível, os animais praticamente não ficam doentes, e um ponto de extrema importância, e claro para nós, que é aumento da produção de leite. Na barra preta nós temos o custo alimentar, custo por quilo de ganho de peso do animal, comparado aos últimos 2 meses, e na barra branca nós temos o porcentagem de aumento no peso do animal nos últimos 2 meses. Então, nós podemos ver, no início da vida do animal, a resposta em crescimento é muito alta e o custo por quilo de ganho de peso é mais baixo. Por isso que nós estamos aqui nessa noite falando de programas de crescimento acelerado. Nós estamos focando nesse momento aqui da vida do animal. Aqui, certamente, o custo ele começa a diminuir, mas também a resposta em crescimento, o custo começa a diminuir, mas a resposta em crescimento também começa a diminuir. Em outras palavras, começamos a ter um animal mais barato, mas que responde menos. Quando olhamos o custo de ganho de peso, ele fica mais alto. Custo por quilo de ganho de peso é uma medida muito interessante nessa fase do animal. Esse é um outro slide para determinar essa questão que nós estamos falando na parte de saúde animal. Aqui, se nós colocarmos os animais na barra azul escura que receberam um plano de nutrição acelerado, versus os animais na barra azul clara que receberam um plano de nutrição normal e foram expostos a qualquer bactéria, vírus ou protozoário, nós podemos ver o impacto que isso tem no ganho de peso desse animal. Então, o ponto que nós, grupo de professores focados nessa área, e principalmente também em saúde, aqui nós trabalhamos junto nessa parte de cria e transição, para estudar quais vírus, bactérias a gente utiliza como animais de medida, sabendo muito claro que esse animal melhor tratado, ele responde muito mais. A resposta inflamatória, o índice neutrófico, a capacidade de excretar suas enzimas, etc., é muito melhor do que o animal que está sendo subnutrido, do meu ponto de vista, quando fornecemos menos animal. Aqui, certamente, um outro ponto que é extremamente interessante para nós, que é a resposta nesse animal, nessa primípara. Tem muitos dados aí mostrando quando nós temos uma alteração nessa fase de vida da bezerra, na cria e na recria, nós temos resposta no momento de produção. Temos que lembrar também que muitos desses estudos foram conduzidos com uma quantidade pequena de animal, mas a quantidade de estudo é muito grande. Então, aqui talvez uma tabela que sumariza a minha conversa. As diferenças em produção de leite de primíparas devido à mudança
no trabalho que foi feito durante o momento de cria. Fornecer mais leite ou substituto, por exemplo. Então, a gente tem visto aí trabalhos reportando de 1.400 kg de leite na lactação a trabalhos negativos. Nós fizemos aqui uma meta-análise e aqui o efeito é estatisticamente significativo devido à adoção desse programa na fazenda e esperamos aqui uma média de produção de pelo menos 435 quilos a mais quando trabalhamos com programas acelerados de crescimento, variando de 200 a 600 quilos de leite a mais na primeira lactação. Ou talvez um número aí que a gente possa guardar para trabalho, quando a gente trabalha na fazenda com esses programas, a gente deve esperar aí, por questões econômicas, na hora de a gente fazer uma análise de benefício-custo, pelo menos ou aproximadamente 500 kg de leite a mais na primeira lactação. Um ponto de extrema importância também, como que nós agora aumentamos o consumo de sólidos, né, que nós somos importantes é o consumo de sólidos para esse animal. Algumas estratégias. A gente fornece mais alimento, a gente aumenta o número de refeições por dia, aumenta a concentração de sólido de substitutos do leite, tomando cuidado com menos de 8% de sólidos. Fornecemos leite pasteurizado, muito importante, com o leite sujo, isso tem um impacto muito grande. E aí o pessoal, as fazendas, já está bem estabelecido na indústria, trabalhar com fornecimento de leite automático. Certamente essas questões de manejo impactam o consumo de sólidos do animal, que como nós vimos no gráfico anterior, quanto mais existe um consumo, existe um ganho. E nós estamos preocupados que esse ganho ele seja principalmente proteína na carcaça e não gordura. Isso foi uma das grandes descobertas do grupo do Michael Humber, que mostrou que nós podemos ter animal ganhando mais de 1 kg de ganho por dia e com benefícios na primeira lactação. Certamente as fazendas que trabalham com leite sujo devem ter um pasteurizador, isso aí não tem mais que discutir, ainda mais para nós aqui nos Estados Unidos, o Jones, a doença de Jones e outras doenças extremamente importantes. E lembrar que é nessa fase que o animal está muito suscetível a várias doenças. Então, tome muito cuidado com o trabalho de leite sujo nessa fase. Quais são os benefícios aqui nesse ponto do substituto do leite? Certamente a questão de biosseguridade é a primeira, não tem que pasteurizar, já vem isso controlado para você. Controle de qualidade, desde que você compre de uma empresa idônea. Consistência, pessoal. Consistência para uma bezerra, ela tem o mesmo impacto que nós temos em consistência para uma vaca. Quanto mais variação, pior. Conveniência. Então, aqui, voltando na parte de acurácia e consistência para os programas de crescimento acelerado, eles são de extremamente importância. Não podemos esquecer que a questão do volume, isso determinado pelo seu nutricionista, é um ponto de extrema discussão. Não a questão de concentração do alimento fornecido para o animal também não deve ter muita variação. Faça a mesma analogia que nós estivéssemos trabalhando com vacas em lactação, vacas não gostam de variação. E toda essa questão de mistura, limpeza, qualidade, são de extrema importância para o desenvolvimento desse animal. Quais são as questões de ouro para esse desempenho nessa fase de vida do animal? Programa de colostro, isso eu já canso de falar, mas sei que vou ter que continuar. Água, não podemos esquecer da água. E a análise de água, pessoal. Nós temos que tomar muito cuidado com a análise de água, não vamos estender esse assunto. Tenha muito cuidado ao escolher o seu substituto do leite e tenha a ideia de qual leite você está fornecendo para as bezerras. Misture muito bem. Tenha um manejo e uma gestão muito interessante nessa fase, porque os animais estão muito suspensos à doença. Agora, uma fase que eu já passo um pouco de casinha para a parte de recria, que é o que eu chamo de segunda transição
ou primeira transição na vida do animal. É a primeira transição na vida dela, é aqui, de casinha para recria. A segunda transição é a transição que vocês conhecem, que ela vai de vaca seca ou de primípara para vaca lactação. Então está um período crítico na vida do animal. Devemos evitar ao máximo mudanças em dieta, ambiente, estrutura. E aqui eu vou ter algumas considerações com relação a tudo isso. E é onde nós temos visto muitas vezes uma queda do desempenho desses animais. Só reiterando, quais são os desafios que nós temos aí com esses programas de aceleração de crescimento que nós temos implantado aqui nos Estados Unidos e algumas fazendas no mundo. Certamente, o que acontece com esse aumento de consumo de leite, e aí nós estamos falando de um aumento de consumo de matéria seca ao redor de 2 a 2,5% do peso corporal, nós temos aí também um aumento de consumo desse leite do título, que pode, muitas vezes, ter um impacto negativo no consumo de ração inicial. Isso é um ponto que nós entendemos, né? Vai ter um consumo de 2% do peso corporal, mas isso é leite e ração inicial. Agora, quando nós começamos a fornecer mais leite ou mais substituto do leite, ou uma mistura dos dois, o que acontece com o consumo de ração inicial? A gente sabe que ele cai, e mesmo assim, quando essa gestão e esse manejo for bem feita, a gente ainda pode continuar com um ganho de peso muito interessante. Então, aqui um exemplo. Nós temos aqui no eixo X semanas e no eixo Y o consumo de ração inicial. Quando nós temos um programa intensificado de crescimento, de fornecimento de leite na barra azul mais escura, nós podemos ver que o consumo de ração inicial ele é menor do que o consumo de ração inicial comparado a um programa convencional. Óbvio, nós estamos fornecendo mais matéria seca, mais proteína, mais energia do leite. E aqui a gente tem a questão da desmão. Aí essa questão me leva a um ponto. Qual a composição ideal de uma ração inicial? E aqui a gente tem alguns exemplos e vou discutir alguns pontos que eu gostaria de levar para você. Leite, o leite que nós fornecemos e feno, forragem em geral, faz muito pouco para o desenvolvimento da papila, do epitélio da papila. Quando nós falamos em questão de grãos, ou essa ração inicial que nós estamos falando, ou capins frescos, que contêm mais açúcar, não foram fermentados, esses são extremamente importantes para o desenvolvimento de papila via produção de ácido graxo folato. Nós vamos ter a fermentação desses animais. Esse desenvolvimento de papila ele pode acontecer de 3 a 4 semanas de idade com um bom manejo. Então, a partir daí, no primeiro mês de idade, já pode ter esse desenvolvimento de papila. Independente de quando a gente começa, o desenvolvimento de papila, ele demora aproximadamente 3 semanas. Interessante, 3 semanas é o tempo também que nós utilizamos em transição. Mas, ok, vamos lá. Então, aqui o rumen, o retículo de um animal que recebeu somente leite, 6 semanas de idade, recebendo somente leite, nenhum alimento sólido. Você pode ver o rumen do lado direito, sem papila desenvolvida, e o retículo do lado esquerdo. Os dois estão sem cor, pálidos, sem desenvolvimento. Em contraste, agora nós olhamos um animal que recebeu leite e grãos. Então nós temos um desenvolvimento muito interessante e importante para que nós podemos produzir uma vaca de alta produção de um rumen com muita papila, porque isso é a área, né, pessoal? Papila aumenta a área do rumen. E aqui também um retículo muito mais desenvolvido do que aquele animal que não recebeu ração ou grão. Quando a gente olha agora no animal que recebeu leite e feno, nós temos praticamente a mesma imagem. Só feno
E leite. Não fermentou. Se não fermentou, não produziu ácidos graxos voláteis, não desenvolveu rumo. Então, certamente, um dos problemas que nós temos visto aí, aqui na linha azul, o programa de tratamento intensivo, e na linha laranja, o programa de convencional, é o que nós falamos da questão da desmama. Muitas vezes esses programas de tratamento intensivo, na época da desmama, 7 semanas aqui, a gente tem uma queda do ganho de peso. Porque esse animal muitas vezes vem comendo, vem com consumo de ração menor, e aí não está pronto para continuar esse consumo. E o convencional já vem com consumo de ração ou grãos um pouco mais alto, mais consistente. Mas nada que a questão de manejo e gestão equilibrada, tanto de leite substituto e grãos, não possa superar esse desafio. Lembrando que nessa fase, quando esse consumo cai, quando nós vemos uma queda nesse desempenho, esses animais também passam por uma queda de digestibilidade na matéria seca, orgânica, proteína bruta, FDN e energia bruta. Vamos quase aqui 5, 6, 7 unidades diferenciais. Esse animal que comeu menos não está pronto e digere menos. Ok? E aqui também o pessoal de Rios, 2010, notou uma diferença aí de quase 10% de diminuição da digestibilidade da matéria orgânica devido a essa queda, essa caída, quando nós passamos de um crescimento acelerado para um programa de recria sem que o animal esteja pronto. Notando aqui uma queda drástica na digestibilidade de FDN de quase 14 unidades percentuais, de 34% para 20%. Então, esse animal, se não for bem manejado, ele não está pronto ainda para digerir fibra. Nós sabemos, entretanto, que com a gestão adequada, nós podemos aqui ter, inclusive, um animal que passou por um programa de manejo acelerado, que é mais pesado, termina mais pesado durante a recria do que um animal que recebeu o controle convencional. Não tem essa queda de ganho de peso e a composição que nós esperamos do ganho, ela é menos gordura na carcaça. Essa diferença nós podemos ver como bem manejado desde o nosso início de fornecimento, 2, 3 semanas, até 35 semanas de crescimento. Um dos pontos que nós temos que lembrar extremamente importante nesse período de transição, ou seja, de casinha para recria, a gente não quer mover, agrupar animais dentro de uma semana após a desmama, a gente não quer modificar dieta nessa primeira semana. Normalmente a gente mantém na casinha, não quer vacinar, tirar chifre ou fazer nenhum medicamento nesse momento. Esse período realmente de transição, e nós devemos respeitar que esse animal agora ele vai parar de receber leite ou substituto e vai começar a receber uma quantidade maior de forragem. Agora, um ponto que me interessa muito também, como é que nós atingimos o requerimento desse animal nesse momento, que agora nós passamos já de casinha para um animal que está na recria. Sabemos, que normalmente isso é comum, que essas rações que nós fornecemos, ela tem uma atividade menor do que leite. Entretanto, a eficiência de uso de energia metabolizada de fermentação dos ácidos graxos voláteis e dos subprodutos do leite não é muito diferente. O que nós podemos concluir é que essa diferença em digestibilidade pode nos gerar aí praticamente uma diferença de energia metabolizada de 65% a 70%. Seria o equivalente dessa energia para um substituto, para uma ração inicial comparado a um substituto do leite. Como que nós podemos ilustrar isso? Aqui, certamente, mostrando que se eu tenho um animal de 60 quilos, um ave com ganho de peso de 600 gramas, eu preciso de 1,5 kg de ração. Se eu quero passar esse animal para 800 gramas por dia, eu preciso aumentar muito essa ração, para quase 2 quilos. Entretanto, quando eu passo agora para um animal de 80 quilos e ganhando 600 gramas por dia para 800 gramas por dia, aí eu passo de 1,8 kg para quase
2,2 quilos de ração inicial. A gente tem também algumas discussões aí que talvez o NNC esteja subestimando, mas nesse momento nós não estamos prontos para substituir as recomendações do NNC, mesmo porque eles estão se reunindo. Mas para deixar muito claro, devido a essas diferenças de energia nessa ração e no material utilizado pelas bezerras, a gente precisa de quase 2 vezes mais ração nesse momento do que substituto do leite para ter o mesmo ganho de peso. Simplesmente porque tem menos energia do que o alimento que ele estava acostumado a consumir. O que há nessa questão? O que seria um alimento, uma ração nessa parte de cria interessante? E é uma questão muito discutível ainda, mas nesse momento desse depósito das mames, nós queremos certamente ingredientes palatáveis, nós queremos fibra suficiente, nós queremos carboidratos de fermentação fácil, porque o rumen dele não está totalmente pronto. Nós queremos atingir os requerimentos de proteína, tanto de rumen quanto pós-rumen, e aqui eu deixo uma recomendação de pelo menos 18% de proteína bruta, tem trabalhado aí com 22% até mesmo 25% de proteína nessa ração para um ganho de peso maior. Eu não recomendo trabalhar com sementes oleaginosas e nem ração com alto conteúdo de gordura e subprodutos de milho menos palatável. Né? A gente quer fornecer uma ração e começar a fornecer silagem, pressecado ou feno, mas que esteja tudo muito bem palatável. Certamente não podemos esquecer a suplementação de minerais e vitaminas. A questão de minerais e vitaminas é extremamente importante, pois o consumo desses animais é baixo e nós temos que ter um cuidado muito grande com o material que nós estamos fornecendo para esses animais. É um animal que está ainda aprendendo a comer esse alimento e se depender desse alimento muito sólido, e se nós temos um mineral que não tem qualidade, nós não vamos conseguir atingir o ganho de peso desejado, porque os minerais eles são aí cofatores, com enzimas, e as reações no corpo, na célula do animal, não acontecem. Aqui nós vamos mostrar aqui o desempenho de consumo de ração após a desmama durante os dias, e lá no eixo Y e no eixo X dias. Então, quando a gente passa de um programa de controle, que aqui seria a bolinha aqui, o losango, e chega na desmama, nós temos um certo consumo de ração. E quando a gente passa para os programas que nós estamos falando, que o consumo é menor, que é o programa acelerado, a gente sabe que nós fornecemos mais leite, o substituto, e é um consumo menor de substituto, e passamos agora nessa parte de desmame, é possível, quando nós temos um manejo muito interessante, manter o mesmo consumo de ração. O que nós não podemos nos negligir é deixar que nessa fase da desmama, o consumo caia, porque muito do que acontece, e agora nós já sabemos como é na vida dessa primípara, é devido ao que acontece durante toda essa fase. E um outro intermediário seria o controle, que é a última linha, e o intensificado. Bom, a gente sabe que isso com muita clareza, que o consumo durante o período de casinha, o consumo de matéria seca da ração no período de casinha, ela tem uma relação muito forte com o ganho de peso no pós-desmame. Então, a gente tem essa relação aqui de quase 0,7 real quadrado. É muito importante nós entendermos essa questão de utilização dessa ração inicial
na vida desse animal. De acordo com esses dados, nós fizemos uma regressão, esses animais devem estar consumindo 1,3 kg de ração para ter um ganho de peso, muitas vezes desejado, aí, de 1 kg no pós-parto. Agora, uma outra discussão que nós temos aqui, um experimento em termos de idade de desmame. A gente sabe aqui, eu compreendo que esses gráficos eles estão um pouco pequenos para a apresentação, mas nós temos aqui animais que nós desmamamos um pouco mais tarde, um desmame mais tardio, versus animais que nós desmamamos um pouco mais cedo. E nós podemos notar aqui no canto inferior esquerdo que essa questão ela fica muito clara com a questão de consumo de ração desses animais. Nós podemos, no próximo slide, mostrar o impacto que isso tem no consumo de ração desses animais com o quadrado preenchido com preto, do canto inferior esquerdo, o consumo de leite desses animais no gráfico aqui circundado de amarelo, e o que acontece com o ganho de peso desses animais. Muito importante notar, pessoal, que esses programas de crescimento acelerado, eles já estão em funcionamento em várias fazendas comerciais. As pessoas têm sido capazes de mudar aí, fazer uma primípara extremamente produtiva, mas são pessoas que vão utilizar esses animais. Muitas pessoas que estão fazendo animais para venda não estão preocupados em composição de ganho. Realmente estão preocupados em produzir um animal mais barato para que isso possa ser comercializado, e a gente nunca sabe nessa compra de uma maneira fácil o que é a composição do corpo dessa primípara. Por isso, certamente, um grande benefício que eu ainda acredito que é a cria e recria feito pela própria fazenda. Quando você coloca e manda esses animais para uma questão de uma empresa de recria, você tem que confiar muito e entender. Muitos hoje já estão mandando bezerras novas para serem recriadas, e ainda sob o protocolo de alimentação, não sabem que leite, de onde que vem esse leite, substituto e qualidade, simplesmente esperam ganho, mas não entendem ainda que a composição do ganho é o nome do jogo. A composição do nome é o nome do jogo, porque quanto mais gordura nós sabemos o impacto que isso tem na questão da leptina, que diminui o consumo de matéria seca dos animais. Certamente um tópico mais claro, agora extremamente confuso, é a questão do fornecer forragem ou não para esses animais durante o período de casinha. É extremamente controverso, tem questões, experimentos para os dois lados, tanto positivo quanto negativo, mas nós também temos um corpo de pesquisadores, um grupo de pesquisadores entendendo isso, e nós vamos mostrar o que a literatura e alguns produtores comerciais têm feito nesse sentido. Então, primeira pergunta aí, vamos perguntar para os bezerros. O que elas querem? Isso aqui é talvez uma fazenda na China, que eu já tive algumas vezes, aquela fazenda grande, que vocês têm visto aí na mídia. Instalações aí extremamente confortáveis, com sombra, os animais extremamente à vontade. Quando a gente olha na estrutura de alimentação desses animais, aqui já na parte de recria, eles fornecem lá o concentrado separado do volumoso. E eles têm lá a condução, a consultoria do pessoal do Ministério também, e produzem um feno de alfafa de extrema qualidade. Então a gente mostra aqui nessa foto que muitos animais preferem, certamente eles saem desse momento aqui de consumo de ração e vão quase todo lotado lá, animais consumindo
o feno de extrema qualidade. Nesse ambiente, eles estão nos dizendo que eles estão querendo, e de extrema importância, que tenha forragem nessa queda. Então, vamos lá entender quais são os argumentos, começando primeiro contra. Quais são os argumentos contra fornecer forragem nessa fase? O primeiro, se a gente fornecer concentrado limitado, com rei à vontade, os animais não crescem adequadamente. Feno não é fermentado e digere muito pouco e para ajudar no desenvolvimento rumo desse animal. Então os animais ficam com aquela barriga de feno, barrigudos, com o pelo arrepiado e não ganham peso. Então, e feno, outro ponto aqui, não é necessariamente para ajudar na ruminação e também não é necessariamente para ajudar na questão do pH do rumo. Portanto, com essas recomendações aqui, uma pessoa poderia dizer: não forneça feno antes da desmama. Esse é um ponto. Não sei se você tem aí cama de palha e alguns tipos, não forneça feno. Então, isso eu queria dizer que esses são os argumentos contra feno. Entretanto, quando a gente olha esses animais que receberam leite e tem substituto do leite, eles crescem muito bem, estão mais enxutos, estão saudáveis. São animais que a gente fornece um pouco de feno, vocês podem ver aqui uma parte. Quando a gente coloca agora animais que recebem feno à vontade e concentrado limitado, a gente vê o animal que nós não queremos, né, pessoal? Mostrando esse animal com desenvolvimento de tamanho, de rumo, mas não de papila. E ele fica com esse pelo arrepiado, fica feio, não cresce, com baixa saúde, a orelha caída. Não é isso que nós estamos procurando. Então, qual que seriam os argumentos agora para o fornecimento de forragem? Nós vimos que naquela foto, na figura na China, que os animais procuram forragem. E eles têm um comportamento de língua, de procurar alimentos, que eles querem, são ruminantes, eles precisam de forragem. Pequenas quantidades de feno, eles ajudam aí no consumo de ração. E a gente pode ter aí partículas de feno contribuindo para um pouco de saúde de rumo. Então, com esses argumentos, eu posso dizer para vocês com muita clareza: forneça feno em pouca quantidade com concentrado antes do desmame. Então, essa seria a minha recomendação. Eu não queria ficar em cima do muro e deixar isso aí com muita clareza, que o feno pode ser fornecido sim, que não limite consumo e que pode ser interessante para animal. E aqui alguns exemplos de relação forragem concentrada que os animais escolheram. Feno de aveia, de cevada, de desevento e o ganho de peso. Quando a gente tem aí o feno de alfafa com relação forragem concentrada de 15:1, um ganho de aproximadamente 760. E tem uma diferença muito grande quando a gente trabalha, aí talvez com um pouco menos o ganho maior. Então, seja moderado, não precisa. Está claro que a forragem nesse momento, durante o crescimento, ela não ajuda no desenvolvimento de papila, que é extremamente importante para o animal estar pronto durante o primeiro período de transição, mas que pode ser interessante para aumentar um pouquinho o consumo de ração, talvez ajudar um pouquinho na saúde do rumen, e lembre-se que é um ruminante. Então, um pouco, eu vou recomendar a quantidade aqui de forragem, pode ser interessante. Um ponto que nós temos que lembrar, é extremamente importante, para cada 1,5 kg do consumo de matéria seca, o consumo de forragem é praticamente 75 gramas para palha de cevada ou 210 gramas para palha, para feno de alfafa. É pouco.
nessas relações que nós estamos trabalhando. Mas pode ser interessante. E mesmo assim, quando nós consideramos 75 gramas ou 210 gramas, não é um volume muito alto para limitar o consumo desses animais. Lembrando que esses animais aí, nós estamos trabalhando, se nós trabalharmos com programas de crescimento acelerado, nós temos esses animais prontos, e deveremos ter esses animais prontos com o desenvolvimento de rumen para que não passe por esse momento de caída do pH. Então, um ponto que eu gostaria de sumarizar aqui para vocês. Feno ou não? Bom, nós sabemos que ao feno de alfafa, e nós trabalhamos muito com feno de alfafa, então eu não queria generalizar feno, que pode ser de outras gramíneas, principalmente o pessoal aí no Brasil e na Argentina, nós sabemos que ele, à vontade, ele diminui o consumo de ração, que é uma que é muito importante para o desenvolvimento do rumo. Então, na vontade, não. Quantidades pequenas de feno ou palha, aí já pode ser o contrário. Talvez trabalhar na questão de pH de rumen pode ser interessante. Feno não é necessário para o desenvolvimento de rumen e não necessariamente precisa estar, mas eu tenho recomendado. Então, aí praticamente minha recomendação, 5% de feno picado pode ser fornecido aí durante esse período de casinha. Se os animais não tiverem em cama de qualquer tipo de palha, se tiverem, eles podem consumir essa palha. Esse feno, novamente, à vontade, ele não deve ser fornecido à vontade até, pelo menos, o primeiro mês de vida do animal, porque isso vai limitar o consumo desse animal. Então, agora, para a gente terminar aqui, nessa questão para a gente finalizar os meus pontos, é o seguinte: quando eu forneço mais leite, a questão é mais caro, é mais barato ou eu olho o destinamento? Isso aí a gente vai descansar de discutir. Nós devemos olhar além do custo por dia para esses animais. Então, a gente tem que pensar em custo por ganho de peso, ganho de peso corporal, custo por dia de vida até entrar no rebanho leiteiro e quanto tempo esse animal vai durar, e outros fatores que nós devemos levar em consideração, talvez o custo de produção do leite quando esse animal vier a tornar-se uma premissa. Ok? São pontos que eu queria deixar para vocês. Então, aqui é um excelente meta-análise do pessoal, uma conferência que nós tivemos lá em Reno, Nevada, mostrando que mesmo o pessoal em grandes fazendas ali do oeste dos Estados Unidos, Dakotas, Califórnia, etc., tem mostrado que esse programa de crescimento acelerado pode ser muito importante. Mesmo para as pessoas extremamente que não gostam de mudar a questão de crescimento, vai continuar fornecendo 4 litros de leite. Ou os nutricionistas, quando conseguem pegar essas estruturas e mostrar os resultados em fazendas comerciais que trabalham com crescimento acelerado, têm sido muito felizes e as mudanças têm acontecido. Para a gente concluir, as questões de manejo impactam muito as questões de saúde e mortalidade durante a vida dessa bezerra aí, como o primíparo. O aumento de fornecimento de leite, ele aumenta o ganho de peso, diminui a idade do primeiro parto e aumenta a produção de leite. O consumo de ração nesse período da vida do animal é importante e deve ser continuado durante o crescimento desse animal. Canso de falar, mas não posso parar, a questão do colostro, somente a qualidade do colostro, gerando uma diferença de quase 100 gramas de peso, de ganho de peso corporal, lembrando da questão de água e não esqueçam da questão de feno, forragem, um pouco pode ser o caminho, não queria estar aqui no meu tempo. Aqui eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção aqui, acredito que eu estou no tempo, e muito obrigado pela atenção de vocês.
Pessoal, agora, só para a gente continuar essa discussão, nós agora temos aproximadamente meia hora de perguntas, mas já queremos mostrar aqui para vocês o próximo palestrante, do próximo webinar, certo? Que é dia 11 de maio, sempre segunda, quarta-feira do mês, às 7 horas. O Dr. Tom Jenks, ele vai discutir as questões de gordura. Ele tem muita coisa nova, as questões de análise para a gordura, que nós estamos preocupados não só com a gordura, mas com o C18.2, C18.3, e o que os produtos hoje comercialmente disponíveis têm sido capazes de fazer, e como trabalhar com isso chega na sua fazenda ou entre os nutricionistas que estão à disposição. Certamente, gostaria de agradecer as empresas que patrocinam, que fazem esse webinar acontecer. Aqui eu gostaria de agradecer novamente o pessoal da Zimpro, da Silostop, da Polinutri, da Fibro, que têm sido empresas que acreditam em trazer esse processo de educação continuada, não só para os seus clientes, mas para os técnicos aí do Brasil. E agradecer a confiança novamente na revista Balde Branco, que a gente tem uma coluna e publica um resumo do webinar lá. O pessoal do ANTS, que hoje está aí, eu acredito que o Tom Tiluc esteja junto com a gente aí, mas no Japão, participando do webinar. Realmente o Japão tem utilizado muito a ANTS, é o segundo maior utilizador de ANTS fora dos Estados Unidos, já passou o Brasil. E certamente o 3R Lab, que acredita muito nessas questões de educação continuada, e tem se posto uma postura não só de um laboratório de excelência, como também um laboratório que tem gerado e contribuído para trazer material de extrema qualidade. Bom, agora nós vamos abrir aqui para o pessoal do Brasil, da Argentina e pessoas que falam inglês, que estão aí fora de qualquer lugar do mundo, para que eles tenham perguntas e nós vamos aí tentar entender perguntas aí para nós concentrarmos um pouco essa discussão. E lembrando que depois que nós terminarmos esse webinar com os Estados Unidos, nós passamos para o nosso webinar somente em português com a discussão do professor Martinez Pereira. Então vamos lá, uma pergunta da Argentina. Um minuto que o pessoal da Argentina está fornecendo, pensando aqui na pergunta. Só um minuto que eles já estão formando a pergunta. Algum pequeno problema ali na pergunta com relação à Argentina. Agora uma pergunta. Só um momento. Vamos ver se o professor Marcos tem alguma pergunta dos brasileiros. Então, muito obrigado aqui pela oportunidade. Então, pode passar um pouco para as questões americanas. Aqui uma pergunta americana. Como é que é a questão de sódio, o consumo de sódio nas bezerras? Essa questão do sódio é uma questão que nós temos aí visto muito. E aqui eu gostaria de levar em consideração, pessoal, a quantidade de sódio na água que o bezerro, a bezerra consome. Isso a gente sabe que nós temos que ter um entendimento melhor desse consumo. Então, certamente uma questão que nós vamos fazer é fazer a análise da água das bezerras.
Uma outra questão que nós temos nos preocupado muito também é a questão eu sei que nós não entramos nessa discussão, mas a questão de potássio, né? A questão de potássio, cálcio, elas têm sido, de alguns pontos aí também. E o que eu posso dizer agora é levar em consideração a composição de água, porque do ração você vai ter, e determinar o que pode ser feito nesse momento. Uma pergunta da Inglaterra, em questão de feno. Tipo um pouco mais a questão de feno com o Dr. Drácula. Eu vou discutir mais para frente um pouco. Paula, da Argentina, alguma pergunta? Sim, uma pergunta. Só um momento. Pergunta da Argentina, só um momento. A Argentina fazendo a pergunta. Pergunta é sobre a recria de animais com grão inteiro. Uma pergunta um pouco confusa. Ela está fazendo a pergunta um pouco mais clara. Agora, uma outra questão da Argentina, uma questão de morbidade. Como que você mede morbidade? Pronto para a resposta agora? Então, a primeira pergunta agora, a experiência que eu tenho com grão inteiro. Eu não tenho muita experiência com isso, com a alimentação de grão inteiro, mas eu tenho visto aí em alguns lugares esse fornecimento, mas realmente não tenho tido muita experiência com relação a isso, não. Mas sei que as pessoas que têm utilizado esses programas têm tido um sucesso muito interessante. Nesse momento aqui, pessoal, é um pouco lento, porque eles estão formulando a pergunta e eles têm que fazer essa pergunta para os americanos. Então vamos voltar um pouco lá na questão da morbidade. Né? Como que você mede morbidade? Né? A gente mede morbidade é simplesmente o número de animais que requer algum tipo de tratamento dentre os animais que estão apagando. Ok, mais uma pergunta. Outra pergunta da Europa. Comentários sobre o programa de crescimento acelerado durante a casinha, mas fornecendo uma vez ao dia. Aí, na questão de mão de obra. Eu não sou, Dr. Draco, eu não sou muito, não jogo no time de quem é a favor de fornecer alimentos somente uma vez ao dia. Certamente um grande problema que eu vejo
com relação a fornecer o alimento somente uma vez ao dia para as bezerras é que a pessoa vai somente uma vez ver as bezerras. E aí eu não tenho visto, não tem sido interessante, porque é um fator que nós não estamos considerando aqui quantas vezes as pessoas podem ou visitam as bezerras. O professor Marcos pergunta do Brasil. Então, uma pergunta que a questão de a alimentação de bezerras em grupo ou em pares é uma questão que está sendo cada vez mais discutida. Como que ele tem visto isso? Eu acredito muito nessa questão de crescimento, fornecimento em grupo, tem crescido muito, e por algumas questões que você já pontuou, né, professor Marcos, que é essa questão mais natural das bezerras, elas podem expressar mais aquilo que está acontecendo entre os seus pares, é mais humano, um animal estimula o outro. Acredito que do ponto de vista de imagem dos animais é muito interessante. Temos que ter um programa adequado para ter certeza que os animais estão recebendo os alimentos na quantidade certa. Mas eu tenho certeza que tem funcionado para grupo de animais e tem sido um caminho que nós temos visto principalmente com os fornecedores de leite automático. Eu acredito que é certamente importante e temos que lembrar nesses pontos as questões de instalações. Tem que ser um ambiente bem ventilado, limpo, porque senão nós teremos os problemas comumente encontrados na fazenda. Ventilação, no nosso caso, nós temos tido aí ventilação extremamente importante, porque nós sabemos que isso nesse momento pode ser importante a produção de bactérias. Então, muito importante também. Sou fã desse sistema e deixarei de deixar muito claro. Professor Marcos, perguntas? Aqui uma pergunta sobre a biologia do crescimento da glândula mamária. Como é que está isso, esse conceito de esse crescimento acelerado e maior gordura, maior quantidade de gordura na glândula mamária? Essa filosofia, no meu ponto de vista, acho que o pessoal do Michael Hamburg trabalhou muito. E no passado acreditava que com um ganho de peso maior, a gente colocaria mais gordura na glândula mamária dos animais. Mas eu não tenho visto isso, porque a gente tem que trabalhar com alimentos que vão gerar uma composição de carcaça com mais proteína e menos gordura. Certamente esse é um segredo. Não só o consumo